Megalodon. O tubarão gigante que devorava baleias. Imagine um lugar onde a luz do sol não ousa penetrar. Um reino onde a pressão esmagaria um submarino comum e o silêncio é quebrado apenas pelo som distante de algo colossal se movendo. Nessas águas antigas, há milhões de anos, um predador reinava absoluto, um monstro tão grande que poderia engolir um carro inteiro de uma só vez. O Megalodon, o tubarão mais poderoso que já existiu, era o verdadeiro tirano dos oceanos. Mas esta não é apenas uma história de fósseis e ossos. É um mergulho nas sombras do passado, onde o terror tinha barbatanas e a morte vinha de baixo para cima. Uma jornada ao coração dos mares pré-históricos, para conhecer uma criatura que não apenas matava, mas apagava vidas em questão de segundos. E talvez, apenas talvez, descobri que o silêncio dos abismos pode não estar tão vazio quanto imaginamos. O caçador das sombras marinhas há cerca de 23 milhões de anos, no período Mioceno, os mares eram um banquete vivo. Baleias nadavam em abundância, golfinhos, focas e tartarugas gigantes habitavam as águas mornas. Era um paraíso para quem estava no topo da cadeia alimentar. E no trono desse império aquático estava ele, Otodus Megalodon. Não se tratava apenas de tamanho. O Megalodon combinava força bruta, inteligência predatória e uma presença que transformava todo o oceano em território de caça. Seu corpo podia ultrapassar 18 metros, e cada um de seus dentes menos afiados como lâminas serrilhadas podia medir até 18 centímetros. Um só dente era maior que a mão de um homem adulto, e cada mordida liberava uma força tão absurda que podia chegar a 180.000 newtons, suficiente para partir uma baleia ao meio. Enquanto tubarões modernos caçam com furtividade e rapidez, o Megalodon não precisava se esconder. Sua sombra projetada sob a água já era um aviso tardio sem boca e vaia. Era porque estava prestes a desaparecer. O encontro mortal. Imagine o cenário. O sol está no zênite, iluminando as águas cristalinas de um mar do Mioceno. Uma baleia jovem, do tamanho de um ônibus, desliça tranquila, filtrando pequenos cardumes. Ela não sabe, mas algo muito abaixo começa a se mover. A poucos metros do fundo, um vulto imenso rompe a calmaria. Não há ruído de cauda cortando a água, menos apenas um deslocamento de massa tão grande que a pressão faz os peixes dispersarem em pânico. O predador acelera, subindo como um míssil natural. Quando atinge a presa, o impacto é devastador. A mandíbula, capaz de abrir mais de 2 metros de largura, se fecha sobre o flanco da baleia. O som da carne e ossos se partindo ecoa pelo azul profundo. O Megalodon não mata por diversão, mas por eficiência. Ele sabe exatamente onde morder para romper artérias vitais e causar morte rápida. Em menos de 5 minutos, pedaços da carcaça começam a afundar. O oceano se enche do cheiro de sangue, atraindo outros predadores menos, mas nenhum ousa disputar diretamente com o gigante. A refeição do rei não é compartilhada. A máquina perfeita da natureza. O Megalodon era a combinação mais letal de evolução marinha. Seu corpo hidrodinâmico era capaz de atingir velocidades surpreendentes para algo tão grande. Suas nadadeiras peitorais largas ofereciam controle de manobra, enquanto a cauda em formato de meia-lua fornecia potência de aceleração. O cérebro, embora não comparável ao de mamíferos marinhos, tinha instintos refinados para detectar presas a quilômetros de distância, sentindo vibrações mínimas através da linha lateral, um sistema sensorial que captava qualquer movimento. E como todos os tubarões, possuía as ampolas de Lorenzini, pequenos sensores elétricos capazes de perceber os impulsos nervosos de outros animais. Em águas turvas, o Megalodon não precisava ver para matar. Cada filhote já nascia grande o suficiente para caçar por conta própria. E há evidências de que as fêmeas utilizavam áreas costeiras rasas como berçários, protegendo os jovens dos predadores ironicamente. Um dos poucos perigos para eles eram outros megalodons adultos, que não hesitavam em atacar filhotes quando famintos. O silêncio dos abismos, apesar de seu tamanho colossal, o Megalodon não era um predador de águas rasas. Ele reinava nas vastidões abertas do oceano, onde a ausência de refúgios tornava qualquer encontro uma sentença de morte para a presa. Nas regiões abissais, onde a escuridão começa a engolir a luz, ele se tornava um fantasma. Imagine-se a 200 metros de profundidade. Tudo ao seu redor é um azul escuro e opressor. Pequenas partículas de plâncton flutuam lentamente, iluminadas apenas por raios distorcidos de sol que mal chegam até ali. E então, sem aviso, o mundo muda. Peixes somem, golfinhos desaparecem, até o som do oceano parece se calar. Não é superstição. Os animais percebem quando o caçador está próximo. O silêncio é o prelúdio do ataque. O banquete do rei, o Megalodon podia passar dias sem comer, mas quando caçava, o fazia com voracidade. Um único banquete podia incluir presas inteiras, baleias jovens, orques adultas, focas gigantes e até outros tubarões.
Estudos em fósseis revelam marcas de dentes incrustadas em vértebras de cetáceos, indicando que ele não apenas matava menos, mas despedaçava as presas em pedaços estratégicos, começando pelos órgãos mais nutritivos. Essa forma de alimentação não era apenas instinto, mas estratégia de sobrevivência, ingerindo grandes quantidades de gordura e carne. O megalodon acumulava energia para cruzar oceanos inteiros sem precisar caçar diariamente. Era o predador perfeito para um planeta coberto em 2/3 por água. Cacodor fantasma lendas e relatos com a extinção estimada há cerca de 3,6 milhões de anos. Oficialmente, o megalodon desapareceu, mas o oceano é vasto. E a ciência já foi surpreendida antes. Marinheiros e pescadores ao longo da história relataram encontros com tubarões de tamanho impossível. Sombras tão grandes que pareciam ilhas móveis. Na década de 1900, alguns navios registraram ataques de criaturas que arrancavam pedaços enormes do casco, como se dentes do tamanho de facas tivessem cravado na madeira. Documentos náuticos mencionam a Sombra do Sangue, uma lenda entre pescadores do Pacífico, que falavam de um tubarão antigo que se alimentava de cachalotes feridos. Seria apenas superstição ou vestígios de um caçador que o tempo não conseguiu apagar? O problema com os mitos é que no fundo eles nascem de algo, e nas profundezas, onde nem a luz do dia chega, quem pode dizer que o silêncio não guarda o rugido de uma boca com 3 fileiras de dentes? O colapso dos mares, o reinado do megalodon não durou para sempre. Mudanças climáticas, a redução das águas quentes e a migração das baleias para regiões polares frias começaram a reduzir sua fonte de alimento. Novos predadores, como as orcas pré-históricas, caçavam em grupo e ocupavam nichos importantes. E talvez o golpe final tenha vindo de um rival à altura, ou até maior em ferocidade. No próximo episódio, mergulharemos no confronto dos mares pré-históricos. Uma criatura armada com dentes em espiral, mandíbula esmagadora e um instinto letal comparável ao próprio megalodon. O Leviatã menos a baleia assassina que não apenas rivalizou com o rei dos tubarões, mas em alguns encontros pode ter vencido. Prepare-se para testemunhar a guerra silenciosa que manchou os oceanos de sangue há milhões de anos. E para encerrar nossa jornada pelo mundo perdido dos gigantes, no episódio final revelaremos como o planeta assistiu ao desaparecimento dessas criaturas colossais. O fim dos gigantes, as extinções que redefiniram a Terra, vai mostrar como forças invisíveis e catástrofes globais mudaram para sempre o curso da vida. Porque no fim, até os reis caem, e o silêncio que eles deixam ecoa por eras inteiras. Parte 3 - Menos profundidades escondidas. A geografia do medo. Para entender o domínio do megalodon, precisamos conhecer seu império. Seus domínios se estendiam por todos os oceanos do planeta, mas suas rotas preferidas eram as correntes quentes e ricas em vida marinha. No Atlântico, nadava próximo às costas da América do Norte e do Sul. No Pacífico, cruzava as águas entre a Austrália, o Japão e a costa oeste das Américas. Até mesmo o Índico era parte de sua trilha de caça. Ele não conhecia fronteiras, o mundo aquático era seu território, e cada rota migratória de baleias e golfinhos era mapeada por instinto. Milhões de anos antes da humanidade sequer sonhar em atravessar mares, o megalodon já percorria rotas transoceânicas em busca de alimento. A cena de um ataque, as evidências fósseis não mentem. Costelas de baleias pré-históricas exibem marcas semicirculares profundas, perfeitas para o encaixe dos dentes do megalodon. Vértebras partidas mostram sinais de torção e esmagamento, uma técnica usada para imobilizar a presa. Imagine um grupo de golfinhos pré-históricos nadando em formação, fugindo de algo invisível. Eles são rápidos e inteligentes, mas estão no lugar errado. Um deslocamento de água anuncia a aproximação do caçador. Em segundos, ele surge das sombras como uma montanha viva, a boca aberta revelando 3 fileiras de lâminas ósseas. O primeiro golpe não é para matar, é para quebrar. A vítima é lançada para cima, fraturada, incapaz de escapar. Então, o predador retorna para terminar o trabalho, arrastando a presa para as profundezas, onde o sangue se dispersa lentamente, tingindo o azul de vermelho. O efeito na cadeia alimentar. O megalodon não era apenas um predador, ele moldava a ecologia marinha. Suas caçadas controlavam a população de grandes mamíferos marinhos, impedindo que uma espécie dominasse excessivamente o ecossistema. Seus restos de banquetes alimentavam outros predadores menores, desde tubarões até carniceiros abissais. A extinção dele criou um vazio. Sem o megalodon, novas espécies tomaram o topo da cadeia alimentar, entre elas as orcas modernas, que herdaram parcialmente o trono, mas com uma estratégia diferente: inteligência coletiva e caça em grupo. Parte 4 - Menos sangue nas correntes. A guerra invisível. Nem todos os dias eram de domínio absoluto. No auge de seu reinado, o megalodon encontrou rivais perigosos: crocodilos marinhos gigantes, tubarões menores em bandos e, principalmente,
os cetáceos predadores. Mas nenhum rival foi tão formidável quanto o Livyatan melvillei. Este cachalote pré-histórico possuía dentes de até 36 centímetros, os maiores já registrados em um animal, e um crânio projetado para esmagar ossos. Enquanto o megalodon dominava com força e tamanho, o Livyatan caçava com inteligência e resistência capaz de lutar por horas. Alguns fósseis sugerem que as duas espécies não apenas coexistiram, mas também se enfrentaram, transformando certas regiões do oceano em campos de batalha invisíveis sob as ondas. O fim do reinado por milhões de anos, o megalodon adaptou-se a mudanças nas correntes, temperaturas e disponibilidade de presas, mas por volta de 3,6 milhões de anos atrás, um conjunto de fatores começou a selar seu destino. Resfriamento global reduziu as áreas de águas quentes onde ele prosperava. Mudança migratória das baleias. Presas começaram a viver em águas frias, onde ele não conseguia caçar com eficiência. Competição de novos predadores. Cetáceos predadores em grupo ocupando o mesmo nicho alimentar. Privado de alimento suficiente e pressionado por competidores, o rei dos mares finalmente caiu. E quando caiu, levou consigo uma era inteira de medo e respeito nos oceanos. Parte 5 - Ecos do abismo. A memória das profundezas, mesmo após milhões de anos de sua extinção, o nome megalodon ainda provoca um desconforto estranho. É como se, em algum nível instintivo, a humanidade guardasse medo de algo que nunca chegou a encontrar. Alguns cientistas chamam isso de memória genética, o resquício de temor herdado de ancestrais que, de alguma forma, viveram em um mundo onde monstros realmente existiam. Essa sensação não é apenas biológica, ela também é alimentada por histórias que nunca cessaram. De navios arrastados para o fundo do mar sem explicação, de baleias encontradas com marcas de dentes muito maiores do que qualquer tubarão moderno poderia deixar, de sombras que acompanham embarcações por quilômetros antes de desaparecer nas águas escuras. O abismo tem voz, e às vezes, essa voz parece sussurrar o nome de um rei que se recusa a ser esquecido. O sangue, como chamado para o megalodon, o sangue na água, era como um sinal divino. Ele podia detectá-lo a mais de 3 quilômetros de distância. E diferente de outros predadores, ele não era atraído por pequenas quantidades. Ele buscava as fontes abundantes, caçadas grandes, batalhas sangrentas. Era o predador perfeito para caçar mamíferos marinhos, feridos, após longas migrações. Essa habilidade fazia dele não apenas um caçador ativo, mas também um executor implacável de criaturas já enfraquecidas. Em um oceano onde ferimentos eram sinônimo de morte, o megalodon era a sentença final. Parte 6 - a lendas que sobreviveram o retorno impossível. A ciência afirma: o megalodon está extinto. Mas o oceano é o maior palco para o improvável. Ele abriga espécies que sobreviveram praticamente inalteradas por centenas de milhões de anos. Como o selacanto, um peixe que acreditávamos extinto até ser encontrado vivo em 1938, relatos modernos de pescadores descrevem tubarões descomunais nas Filipinas, África do Sul e até mesmo na costa chilena. Em 2014, uma equipe de pesquisa com marcadores de satélite registrou um incidente estranho. Um grande tubarão branco desapareceu de seus monitores e dias depois o rastreador indicava que havia sido levado para profundidades abissais a uma velocidade impossível para qualquer tubarão conhecido. Os dados mostraram temperaturas corporais incompatíveis com um predador moderno, o que poderia caçar o caçador supremo dos nossos dias. Coincidência? Ou um eco distante do passado? Caçador sem trono, mesmo que algum descendente ou sobrevivente existisse, o mundo de hoje não seria o mesmo. A presença humana mudou a paisagem marinha. Redes, poluição, embarcações, ruído constante. O megalodon teria que adaptar sua dieta, suas rotas, sua estratégia de caça. Mas se fosse capaz de sobreviver por milhões de anos adaptando-se às transformações da Terra, quem pode dizer que não poderia se adaptar de novo? Parte 7 - a morte do rei. A extinção do megalodon foi silenciosa. Não houve um cataclismo súbito que o apagou, como ocorreu com os dinossauros. Foi um processo lento, impiedoso, em que o oceano, seu próprio reino, se voltou contra ele. Menos presas, águas mais frias, concorrência crescente. No fim, não importa quão poderoso seja um predador, se o ambiente muda mais rápido do que ele pode acompanhar, a derrota é certa. O trono ficou vazio, e novos reis emergiram, mas nenhum com o mesmo impacto. O oceano nunca mais foi o mesmo. Part 8 Epílogo MCBR. Hoje, quando mergulhamos nas zonas mais profundas, não encontramos o megalodon, mas encontramos ecos, fósseis de dentes tão afiados quanto no dia em que foram usados. Marcas em ossos de baleia que contam histórias de caçadas brutais. E um oceano vasto o suficiente para esconder segredos que talvez nunca conheçamos. Talvez o silêncio das profundezas seja apenas isso.
silêncio. Ou talvez seja o som de algo muito antigo, esperando, porque no mar tudo que desaparece pode retornar, chamada para o próximo episódio. Porque o próximo capítulo da nossa jornada mergulha na batalha mais épica dos mares pré-históricos. Um monstro de dentes colossais contra o rei dos tubarões. A baleia assassina que ousou desafiar o Megalodon. Leviatã. A baleia assassina que rivalizou com o Megalodon menos em breve. Chamada para o encerramento da série e, para fechar nossa série, viajaremos até o momento em que o planeta assistiu ao fim dos gigantes, quando forças invisíveis varreram do mapa criaturas colossais e redesenharam toda a vida na Terra. O fim dos gigantes, as extinções que redefiniram a Terra menos o capítulo final, onde até os reis sucumbem. O gigante cortava as águas como uma sombra viva, seus dentes serrilhados rasgando carne e ossos de baleias com a facilidade de quem mastiga silêncio. O Megalodon era um império ambulante, uma fortaleza de músculos e fome, um predador tão perfeito que parecia ter sido criado apenas para reinar. Durante milhões de anos, nada no oceano ousou confrontá-lo de frente. Mas até mesmo os reis sangram. E até eles podem tombar. As correntes começaram a mudar. O mundo lentamente deixava de ser o mesmo palco que havia moldado esse titã. As águas se tornavam mais frias, as presas mais escassas. As antigas rotas migratórias das baleias diminuíam. E o banquete eterno transformava-se em caçadas longas e infrutíferas. Cada encontro com a fome era um golpe contra sua coroa invisível. O Megalodon não sucumbiu a um inimigo direto. Não houve um novo predador mais forte a destroná-lo menos, mas sim a um adversário muito mais cruel. E assim, nas profundezas do passado, o rugido silencioso do maior tubarão que já existiu se apagou. Nenhuma carcaça foi preservada para nos contar seu último dia, apenas dentes fossilizados, como gritos petrificados deixados para que o futuro lembrasse de seu reinado. Mas o fim do Megalodon era apenas um capítulo de algo muito maior, porque não foi apenas ele. O planeta inteiro começou a reorganizar suas regras, e uma nova era de extinções se espalhou. Criaturas colossais menos no mar e na terra menos tombaram, uma a uma. O que antes parecia eterno ruiu diante de mudanças climáticas, catástrofes naturais e transformações geológicas inevitáveis. O fim dos gigantes. As extinções que redefiniram a Terra menos o capítulo final, onde até os reis sucumbem. Por milhões de anos, os mares e continentes foram palco de monstros que desafiavam a imaginação humana, criaturas colossais que reinavam absolutas, caçadores e presas entrelaçados em uma dança sangrenta, guiada pelas leis frias da evolução. Megalodon, Leviatã, Mosasaurus prisosauris, predadores que transformavam o oceano em um campo de batalha silencioso, dinossauros titânicos e mamíferos gigantescos moldados pelo tempo para a supremacia. Mas a história da Terra é cruel com seus soberanos, porque não importa quão afiados sejam os dentes, quão impenetrável seja a couraça, ou quão absoluto seja o domínio, o relógio geológico não para. E um dia, o que parecia eterno começa a ruir. As mudanças vieram como sussurros, depois como gritos. O clima se transformou, mares se retraíram, cadeias alimentares colapsaram. O que antes era abundância tornou-se fome. Vulcões cuspiram fumaça e cinzas, obscurecendo o sol. O planeta mudou suas regras, e os gigantes não tiveram tempo de se adaptar. Nos abismos, os últimos megalodons caçavam presas cada vez mais escassas. Nas águas geladas, as últimas baleias colossais sucumbiam à fome e à perseguição. Nas planícies, as criaturas imensas tombavam, não pelo rugido de um predador, mas pelo silêncio da ausência de alimento. Era o fim, e nenhum rugido ecoava para detê-lo. E assim, um a um, eles desapareceram. Não houve coroas herdadas, nem impérios preservados. O trono dos mares ficou vazio. A terra continuou, fria, indiferente, implacável. Os reis estavam mortos, mas o mundo seguia girando. A extinção não é um ato isolado. É uma lembrança gravada nas rochas e fósseis. Nada dura para sempre. E se os maiores, mais fortes e mais temidos seres que já existiram foram apagados, o que dizer de nós? E com o fim dessa série, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações porque vem muito mais por aí.